Essa noite eu gostaria de falar um pouco, o tema dessa mensagem é as boas novas do Evangelho. Amém? Quem aqui carrega as boas novas do Evangelho? Quem aqui carrega uma boa notícia ao qual você foi impactado por ela? E por isso você é um portador, você é um mensageiro dessas boas novas. Bom, o que é uma boa nova? O que é uma boa nova para você cristão? Qual é a maior boa nova do Evangelho? Que nós cantamos aqui. Cristo vive. Essa é a mensagem central do Evangelho. Essa é a maior boa nova para você. Imagine só, você e eu que estávamos sujos, estávamos perdidos, estávamos distantes de Deus, fomos separados de Deus. E aí a maior boa nova é que Jesus morreu no seu lugar, no meu lugar. E Ele ressuscitou. E Ele nos reposicionou. Ele está assentado nas regiões celestiais com o Pai. E ali nós estamos com Ele. Essa é a tua maior boa nova. E só para explicar um pouquinho do contexto que nós já vamos abrir a palavra. Tem bastante palavra hoje. Mas é para que nós possamos verdadeiramente entender, né? Porque tudo que está aqui é o que vai gerar vida em nós, para ser esse portador das boas novas. Então, quando o Senhor colocou essa mensagem no meu coração, o Senhor trouxe primeiro um versículo que está em Lamentações, que eu quero ler para você. Lamentações 3, a partir do verso 20. Por quê? Nós, como igreja de Cristo, que fomos reposicionados, que fomos alcançados por tão grande amor. Eu não sei quantos aqui foram para Cristo pelo amor ou pela dor. A gente ouve falar isso, né? Você não vai pelo amor, vai pela dor. Eu fui alcançada por Jesus e eu não fui pela dor. Eu fui pelo amor. E quando eu recebi de Cristo, eu passei a querer ser essa portadora. Só que, olhando para a igreja hoje, até a mensagem de quarta-feira foi sobre exaustão. Não sei quantos estavam aqui, depois você ouve essa mensagem. E muitos de nós, eu não digo essa igreja, mas eu digo a igreja de uma forma geral, está de alguma forma desfalecida. Está de alguma forma sempre tentando se levantar. Como se a gente tivesse ainda sempre que trazer a mesma mensagem, porque a nossa natureza decaída ainda nos limita tanto. Mas hoje eu quero te falar de algo que é o sobrenatural do Evangelho. Que são as boas novas do Evangelho. Que é a mensagem que carrega poder de Deus. Eu quero te falar sobre isso, porque a igreja de Cristo, ela precisa viver isso. Só que antes disso, então, o Senhor me levou em Lamentações. Ali Jeremias, ele estava triste, ele estava abatido, ele estava exausto. E ali, a partir do verso 20, diz assim: minha alma desfalece dentro de mim. Contudo, eu quero lembrar do que pode me dar esperança, igreja. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sendo assim, eu digo a mim mesmo. O profeta falava, eu digo a mim mesmo. A minha porção é o Senhor. Portanto, nele eu depositarei toda a minha esperança. Eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam, confiantes para com aqueles que o buscam. Verdade, boas novas, boa notícia para um povo de Deus que espera nele, que confia nele, que caminha com ele, que foi reposicionado em Cristo. Você tem Cristo, igreja de Cristo. Mesmo quando estamos com a nossa alma, assim como Jeremias estava, assim como eu compartilho daquilo que o Lim pregou aqui na quarta-feira, porque muitas vezes a gente
vai pregando por onde você anda. Não estou falando aqui do microfone, mas a gente vai vivendo, vai pregando as mesmas coisas, e parece que não entra, e parece que não acontece. Imagina esse profeta. Ele estava desfalecido, mas ele sabia que o Senhor era a porção dele. Ele sabia que ele podia continuar, porque é aqueles que confiam, esperam nele e o buscam, eles têm algo da parte do Senhor. Essa é a boa nova para nós, igreja. Que você pode estar abatido, sobrecarregado, mas existe uma porção do Senhor. Você precisa, eu preciso, nós precisamos como igreja viver o impacto dessa boa nova. Para quando estivermos desfalecidos, para quando não estivermos mais talvez crendo, ou talvez vendo nada, você saiba, assim como esse profeta disse, que renovam-se plenamente a cada manhã. Porque eu sou bom? Não, porque o Senhor é bom, e porque as misericórdias dele se renovam, e se renovam a cada manhã. Não depende de mim e de você, depende somente dele. As misericórdias dele, elas vão se renovar. E se você que espera nele, que busca nele, que confia nele, se você é essa igreja que caminha com ele, o que eu falei um pouco ontem aqui para os jovens, sobre sermos testemunhas, assim como diz Atos 1, fala sobre sermos testemunha. Testemunha tem que estar andando com ele, tem que estar ouvindo ele, tem que estar sabendo o que ele está sonhando, o que ele está fazendo, para que eu possa testemunhar. Quando estamos nesse lugar, igreja, mesmo uma igreja, ou um profeta, ou uma mulher, ou um homem, ou uma família desfalecida e cansada, ela consegue encontrar no Senhor o que ela precisa. Como você está? Como está o teu coração? Como está o teu coração é como está a igreja. Você é igreja, eu sou igreja. Aquilo que eu vivo, aquilo que eu creio, aquilo que eu carrego, aquilo que você carrega, se junta comigo, um que junta com o outro. E nós como igreja, nós temos essa responsabilidade. Só que foi entregue a nós a maior boa notícia, a maior boa nova que nós poderíamos receber, que é que Jesus morreu por mim e por você. E nós que estávamos mortos nos nossos delitos, nós podemos ter vida novamente. E essa vida vivendo em você, igreja, essa vida vivendo em você, sacerdote, essa vida vivendo em você, mulher sábia, essa vida vivendo em você, filho obediente, essa vida vivendo em nós, famílias segundo o coração de Deus. Essa vida é da qual você vai andar e vai carregar por onde você for a boa nova que tem que ter te transformado. Se a boa nova não teve impacto em mim, não tem como eu a carregar e ter impacto em outras pessoas. Eu preciso viver com Ele, eu preciso andar com Ele, eu preciso conhecer o coração dEle. Somente Ele, Ele é tudo, Ele tem que ser tudo em nós, Ele tem que ser tudo na nossa vida. Então, quando estamos cansados, o que eu tenho para te dizer é a mesma coisa que o profeta Jeremias encontrou, que existe uma porção do Senhor que é boa nova para você. E aqui, a esperança. Então, se você está cansado, sobrecarregado, se você talvez vem para a igreja, entra e sai e já não acredita em tantas coisas, se você talvez olha para a situação e acha que não tem mais como acontecer nada, se você olha para o seu casamento e você só está empurrando, se você olha para o seu filho, para o seu lar, se você olha para a igreja de Cristo de uma forma geral,
e você acha que não tem mais condições, eu estou aqui para dizer que há esperança. Há esperança porque Cristo vive. Há esperança para mim e para você, porque Ele é a nossa porção, e as misericórdias dEle não têm fim, e se renovam, e se renovam, e se renovam a cada manhã. Igreja do Senhor. Lucas 2, 10 e 11 diz assim: todavia o anjo lhes revelou: não temais, igreja, eis que vos trago boas novas. Eu estou aqui para declarar: eis que vos trago boas novas, igreja. Boas novas de grande alegria, que são para todas as pessoas. Hoje na cidade de Davi nos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Você pode se alegrar com isso. Você pode tomar posse disso. Você pode abraçar esse Cristo vivo, caminhar todos os dias com Ele, e por onde você for, você carregar essa boa nova de que eu não estou mais morta nos meus delitos, porque Cristo vive e Ele vive em mim. E por você recebe essa boa nova dentro de você, não como qualquer coisa, não como algo que não tem vida, mas como algo vivo dentro de você. Isaías 40, a partir do verso 9: tu que trazes boas novas a Sião, suba num alto monte. Tu que anuncia boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz com fortes brados, ergue-a, não tenha medo, e proclame a cidade de Judá: eis que aqui está o vosso Deus, o Yahvé, o Eterno. Ele vem com poder, com seu braço forte Ele governa, igreja. Ele governa sobre toda e qualquer circunstância da sua vida, da cidade, da nação. Ele governa. O quanto você é impactado por essa boa nova, e o quanto você se alegra. Ah, Cristo vive. Ah, Cristo morreu por mim como se não fosse nada. O Yahvé, o Eterno, Ele vem com poder. Como um bom pastor, Ele cuida do seu rebanho. Nos seus próprios braços Ele ajunta os cordeirinhos e os conduz no colo, igreja. Ele é o teu pastor. Guia com todo cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. As boas novas do Evangelho. O quanto nós vivemos a nossa vida todos os dias como homem e mulher decaído, somente corrigindo a nossa rota, porque nós não trouxemos a esperança dessas boas novas diariamente em nós. Existe um poder de Deus, existe algo sobrenatural, e se nós vivermos isso, formos impactados por isso, a nossa rota de homem decaído, ela vai ser transformada. E não é da terra para o céu, é do céu para a terra. Porque nós somos de lá. Porque o meu Deus é de lá. O modelo é de lá. Isaías 52, 7. Como são maravilhosos sobre as colinas os pés do mensageiro que é você, que anuncia a todos a paz, que traz boas novas, que proclama a salvação, que declara a Sião: o teu Deus reina, o teu Deus reina. Com qual vigor você tomou posse dessa boa nova? Com qual vigor e entendimento você proclama essas boas novas? Você é um embaixador de paz. Você foi ungido. Isaías 61 diz que fomos ungidos para isso, para levar liberdade,
para levar sorriso onde tem tristeza. Existe uma boa nova que o mundo não carrega. Você carrega. Você carrega, igreja. Você é responsável por carregar isso por onde você for. Só que o quanto disso eu desfruto, o quanto disso eu estou vivendo, desfrutando desse lugar em Deus, desse esplendor, desta plenitude. Plenitude fala de algo inteiro. Eu desfrutar desse Deus por inteiro, nesse lugar. Trazer vida sobre a palavra que fomos posicionados. Nós fomos reposicionados com Cristo. Você entende o que Cristo fez? E o quanto, ao entender, você se alegra. E você sabe que você foi reposicionado para algo. Nós fomos reposicionados. E eu desfruto disso, e você desfruta disso com tanta alegria e com tanta gratidão. Você sabe onde você estaria sem Cristo? Você sabe? Ontem aqui nos jovens nós trouxemos à nossa memória o que arrebatou o nosso coração. O que arrebatou? Como foi? Você se lembra? Ou você já nem se lembra mais? Ou assim já não tem nem tanto valor? O dia que Cristo arrebatou o teu coração por completo. Não o dia que eu entrei, que eu fui para a igreja, como a gente falou aqui. O dia da nossa conversão. Não o dia que eu visitei, o dia que eu converti. O dia que o meu coração não conseguiu dizer não para Cristo. Porque Ele me constrangeu com o seu amor. Você se lembra desse dia? E aí eu fui reposicionada através de Cristo. Aqui a palavra diz que eu tenho que subir num alto monte, eu tenho que erguer a minha voz, eu tenho que ter brados para levar essas boas novas. Você é voz. É a igreja que tem essa voz. Porque é a igreja que caminha com Cristo. É a igreja. E nós temos, e o que você tem falado? A tua voz tem se levantado em lugares. Qual tem sido a tua convicção? A tua boa nova? Às vezes nós temos muitas boas notícias para contar. Mas nada pode superar essa boa nova. Nada pode superar. Porque se não fosse essa boa notícia na minha vida, eu não estaria aqui. Talvez eu não estaria viva. Talvez eu já teria morrido e ido para o inferno. Eu não posso me esquecer disso. E aí, quando eu sou impactada por isso, aí como igreja, como família, como homem de Deus, como mulher de Deus, como jovem, como adolescente, como um pregador da palavra que vai pelo caminho, pregando de Cristo, levando as boas novas. Filipenses fala dessa paz que eu li aqui. É uma paz que excede o entendimento. Que você que tem Cristo habitando em você precisa levar as boas novas, a paz que excede o entendimento. A quem está sem paz. A quem está abatido. A quem está pensando em suicídio. Marcos 9, 23 diz que você pode tudo se você crê. Tudo é possível ao que crê. O quanto nós falamos sobre essas coisas. O quanto no caminho da nossa jornada, na nossa vida ordinária, quando eu estou andando, quando eu estou fazendo as coisas para minha família, quando eu estou no trabalho, quando eu estou por aí. O quanto você carrega dessas boas novas, como a sua verdade, a sua convicção que mudou a sua vida. Porque quando verdadeiramente ela te transforma, você não quer guardar só para você. Se eu quiser, porque eu sou egoísta. Nós não queremos. E há uma responsabilidade de sermos portador. Você tem sido portador de que mensagem?
Qual é a boa nova que você tem carregado? Filipenses também diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. Já pensou se a gente for ler a Bíblia aqui? Quantas promessas de Deus, verdades absolutas, existem para aqueles que o buscam, o temem? Mas às vezes, igreja, nós estamos tão sobrecarregados, estamos dentro das igrejas, tão cheio de inconstância, de pecado, que a gente precisa ficar sempre trazendo a mensagem, como homens e mulheres decaídos que estamos. E aí parece que a gente nunca consegue alcançar esse lugar de desfrutar de algo que deveria ser a minha mentalidade de Cristo, e isso me transformar por tão completo, que eu conseguisse viver de uma forma de santidade, que eu conseguisse viver de uma forma onde isso me transformou por dentro, de dentro para fora. E por isso, eu não preciso todas as vezes saber que eu vou ouvir uma palavra e que eu vou lá e vou cair na mesma situação, na mesma condição. Existem verdades para nós, igreja. Mateus 11:29 diz que eu acharei descanso para minha alma nele. O Salmos 23 diz que ele é meu pastor e nada me faltará. João 1,16 diz: e da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça. O que é a graça para mim e para você? Sem a graça eu não estaria aqui. Sem a graça de Deus, nós não estaríamos aqui. A graça é o favor de Deus para nós sem merecermos. Parece que tudo isso não é nada mais para nós. Tem graça, tem amor incondicional, tem perdão, tem misericórdia. Deus é bom. Como se fosse ali um amigo que eu estou caminhando ali, ou um colega, ou algo que nós banalizamos. Jesus não pode ser banalizado. O sacrifício de cruz dele, a morte dele, por alguém que não merecia, eu. E aí todas essas verdades aqui. Salmos 33:18, os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida. Quantas vezes hoje o Senhor pode ter te livrado da morte? Os olhos dele estão sobre você, por onde você anda, para te livrar da morte, te dar vida. E às vezes somos tão ingratos, murmuramos tanto. Murmuramos contra Deus, murmuramos contra o pai, contra a mãe, contra os filhos, contra a família que o Senhor me deu, contra a casa que eu não conquistei, contra tanta coisa. E não nos atentamos que os olhos do Senhor, simplesmente ao você acordar, Ele te livra da morte e te garante vida. Salmo 121 diz que Ele não deixará os seus pés vacilarem. Cadê essas verdades na nossa vida, ao qual eu me alegro, ao qual eu sorrio, ao qual eu tenho vigor, igreja? O Eterno é o meu protetor dia e noite, diz o Salmo 121. Ele te guardará de todo mal. O que você tem medo? Seguimos tantas vezes não desfrutando dessa plenitude, porque temos medo. Não é medo, Ele te guardará de todo mal. O medo tem que sucumbir. Lucas 10:19, lhes dei poder para pisar serpentes e escorpiões, e mal nenhum te fará dano. Você toma, você se apropria disso. Se aproprie dessa verdade. Como humanos, eu sei que o medo vem,
Mas eu preciso recorrer às verdades, às boas novas do Evangelho, igreja. Está difícil, mas eu pisarei serpentes e escorpiões, e mal nenhum me causará dano. Seja esse atalaia na sua casa. Declare as boas novas sobre tudo que está ruim e difícil. Poderia ler aqui a noite inteira verdades absolutas, verdades para mim e para você, para o seu medo e o meu sucumbir, a nossa fraqueza, a nossa debilidade. Existe um Deus que está com você. Efésios 2:6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nós estamos assentados nos lugares celestiais. Você entende que além de Jesus ter morrido por mim e por você, Ele está assentado com o Pai, e você está assentado com Ele espiritualmente. Não são verdades banais, igreja. São verdades que só a boa nova de Cristo pode arrebatar o meu coração e o seu. Para você viver essa verdade, para você viver essa mentalidade do céu, para você viver verdadeiramente uma plenitude que talvez domingo a domingo, quarta a quarta, a gente vem para a igreja e não desfruta desse lugar especial, como se isso, por ser espiritual, eu não conseguisse acessar. Mas você já teve o livre acesso a partir de Cristo, o véu que foi rasgado. Não é sobre a sua força, foi sobre os ombros dele, foi sobre a vida dele. E por isso existe uma plenitude que a igreja hoje ainda não alcança. Mas o Senhor quer nos levar a esse lugar. Às vezes, a gente olha para tudo isso. Quantas vezes nós vimos tudo que Deus fez? Vimos as maravilhas, lemos aqui sobre milagres, sobre ressuscitar mortos. Ou até você vê diariamente as pessoas que caminham com você sendo impactadas por milagres, por transformação. Mas quando nós passamos um caos na nossa vida, quando nós temos uma crise na nossa vida, facilmente nós nos esquecemos de quem Deus é. Facilmente a gente diminui Deus, como se naquela crise, naquele caos, Ele não pudesse operar. E o trono dele, igreja, não entra em crise. Nós entramos em crise, em caos, mas o trono não. Continua impactado pela glória dele. Continua resplandecendo a glória dele. E é onde você está assentado com Cristo. Em nome de Jesus, igreja. Igreja do Senhor. O poder que foi derramado através do Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. É a igreja de Cristo. Tem que haver saúde na igreja, tem que haver poder, tem que haver conversão, tem que haver milagres, mas tudo depende individualmente de mim. Enquanto entrarmos para os templos colocando a culpa no outro, não vai acontecer. Eu sou a igreja. Assuma a sua responsabilidade de levar essas boas novas. Como nós falamos aqui ontem, às vezes, eu não fiz porque alguém fez isso ou aquilo. Diante do trono, eu vou falar para Deus o quê? Eu não fiquei porque aquele irmão. Em nome de Jesus, é só eu e ele. E às vezes, a gente viu tantas maravilhas por caminhar com Cristo, por caminhar e ver o que o Senhor pode fazer.
Mas no caos que a gente começa a viver, a gente se esquece de quem Deus é. Não se esqueça nunca de quem Deus é. Não se esqueça que Ele deu o seu Filho unigênito para morrer por amor a você, por um propósito de te reposicionar. E aí nós tiramos os olhos da situação real de quem Deus é. Tiramos os olhos da situação real, das promessas de que você pode tudo naquele que te fortalece, de que Ele estará com você até a consumação dos séculos. Nós tiramos os olhos disso, igreja, e nós passamos a ficar acuados, amedrontados. A igreja de Cristo tem que ter ousadia diante do medo, diante das batalhas. Esses profetas, eles também se sentiram assim. Mas quando ele ia ser regido pelo medo, ele lembrava: minha porção é o Senhor. Outro bem eu não possuo. Você consegue identificar a sua vida? Outro bem eu não possuo. Qual é o bem que nós colocamos todos os dias no lugar de Deus? Talvez pessoas, talvez situações, talvez cargos, talvez salários, talvez trabalhos, talvez amigos. Outro bem eu não possuo. Peça para o Senhor nos levar nesse nível de que o bem maior que nós temos é Ele. É Ele. Eu não posso viver regido por circunstâncias, por medo, por dúvida, por incredulidade, ou por uma visão dos sentidos, somente do que eu estou sentindo, ou do que eu estou achando que eu estou vendo. Não, cristão, autêntico, genuíno. Não, igreja santa, separada, que crê naquilo que nós cantamos aqui, que porque Ele vive, Ele está no teu futuro, Ele está no teu amanhã. O mesmo poder que venceu a morte, o diabo, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, sabe onde Ele opera agora? Em você. Em você, através do Espírito Santo, que te habilita. Você quer ver? Eu vou te provar. Efésios 1:17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dEle. Oro ainda para que os olhos do vosso coração, outras versões do vosso entendimento, sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da força do seu poder. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos, entronizando à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda a potestade e autoridade e poder e domínio, de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. E também sujeitou tudo que existe debaixo dos seus pés, e o designou por cabeça sobre absolutamente tudo que há, e o concedeu à igreja do Senhor. Diz a minha Bíblia, a sua. E que a igreja do Senhor, que é o seu corpo,
a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Toda, não em algumas. Toda e qualquer circunstância. E Ele concedeu a quem esse poder? A igreja que está aqui assentada, essa assembleia. Ele concedeu a nós, igreja. A nós, igreja. O poder que há nele. O Espírito Santo. Ele te ungiu. E Ele te capacitou. E Ele te habilitou. Como esse portador. Como essa igreja que vai. Essa igreja ousada. Essa igreja que quando tem medo, entende, peraí, a minha porção é o Senhor. Igreja, quando eu individualmente entender isso, quando você individualmente entender isso, nós como igreja vamos ganhar, nós vamos avançar, nós vamos ter mais poder. Por quê? Porque às vezes nós seguimos todos os dias pregando para situações de nós mesmos, da nossa carnalidade, e nós seguimos nas fileiras, ouvindo a mesma palavra, porque eu ainda sou e estou vivendo uma natureza decaída. Igreja do Senhor com esplendor e santidade, que avança para o alvo, que caminha, que se fortalece. Não tem alguém batalhando, tem alguém que está procurando viver em santidade. O meu pecado, igreja, ele não suja só a mim. A vida que eu tenho, se a gente é um corpo, ela toca em Cristo. O nome de Cristo é envergonhado, a igreja é envergonhada. Vocês hão de concordar comigo. Talvez quantas pessoas você já chamou para vir a uma igreja, independente de onde seja, e a pessoa não quer nem ouvir falar. Por conta de como estamos. Estou me incluindo e estou incluindo geral. Não é uma placa. Até porque a culpa não é de placa, a culpa é da gente. Nós somos igreja. Não vou transferir a minha culpa. Só que aqui diz que esse poder foi dado a mim e a você, para que você carregue as boas novas. Sabe, talvez onde você chega, em qualquer lugar, e você percebe situações espirituais ou até situações constrangedoras, você tem uma boa nova para aquele lugar ser diferente. Você tem uma boa nova para aquela pessoa que está triste. Você tem uma boa nova para levar a quem está cativo. Não é sobre um líder. A responsabilidade não é só do líder. É sobre a igreja. O poder foi concedido à igreja. E quando a igreja trabalha junto, tudo flui. Tudo flui. E aqui, Paulo, quando eu li aqui, ele fala do quê? De uma compreensão que ela é real. Ela é aplicável, igreja. Ela é aplicável conforme você anda por aí sendo igreja. Ela tem que ser real. Cristo, Ele se manifesta fisicamente como? Através de você. Ele é o cabeça, que já fez a parte dele e que move o corpo. E Ele se manifesta através de você. Imagina Cristo olhando. Agora Ele vai levar a boa nova. Agora aquela notícia que eu salvei ele, que eu mudei o casamento dele, que eu coloquei uma paz de Filipenses no coração dele. Agora Ele vai levar essa boa nova. E não acontece. Então Paulo aqui, ele fala, eu oro para que o seu coração e o seu entendimento seja iluminado. Precisamos orar para o nosso entendimento ser iluminado, assim como o próprio apóstolo Paulo orou. Ele orou para que fosse iluminado por quem Deus é. E dá autoridade em Cristo sobre tudo.
E eu oro e eu orei antes de vir para cá, para que o Senhor, Ele venha iluminar o nosso entendimento. Porque nós sucumbimos o tamanho do nosso Deus ao medo que nós temos. Nós sucumbimos o tamanho e a compreensão de quem Deus é por situações que nós achamos que não tem mais jeito. Não diminua o poder de Deus, igreja, que Ele colocou sobre você. É loucura para os homens lá fora, mas aqui é o poder de Deus, é para a igreja. E aqui Paulo fala dessa compreensão aplicável, real, quando o seu entendimento for iluminado. Então, no nome de Jesus, peça isso todos os dias para o Senhor. Ilumina o meu entendimento, ilumina o meu coração de quem Tu és verdadeiramente, de quem o Senhor é, da plenitude, Senhor, que eu posso viver contigo. E assim, essa autoridade que há em Cristo, aqui me diz que é sobre tudo que existe. Você crê assim? Na realidade, quando você tem um problema bem grandão, quando nós estamos diante de algo que fugiu da nossa mão, do nosso controle, que nós gostamos tanto de ter, quando você está passando por isso, você consegue se lembrar de que Deus é soberano sobre isso também? Você consegue elevar Deus no tamanho e na magnitude que Ele tem? Você consegue reconhecer essa natureza de Deus? Ou Deus, Jesus, é só um nome que nós repetimos? O mundo banalizou, mas a igreja não pode banalizar, sem saber o poder que há no nome dEle. É um poder que potestade nenhuma pode com esse nome. Domínio nenhum, tudo está debaixo dos pés. Eu li para você agora, Efésios fala isso. Tudo que existe está debaixo dos pés dEle. Nada. Não tem potestade, não tem demônio que se levanta contra a sua vida, que no nome de Jesus não tem que sucumbir, não tem que recuar sobre o seu lar, sobre o seu casamento, sobre a sua vida. Creia, igreja, há esperança para você, há esperança para mim, porque Cristo vive. E essa circunstância que eu e você estamos passando, ela não é maior do que o seu Deus. Ela não é maior do que o Cristo que um dia arrebatou o teu coração, ou não arrebatou. Arrebatou ou não arrebatou? Ou você foi para uma igreja pela sua força e está vivendo pela sua força até hoje? Não foi porque Ele te arrebatou com um amor tão grande, com um amor que te constrangeu, que ninguém poderia te amar desse jeito, sem você ter nada para dar para Ele. A importância dessa carta que nós lemos aqui em Efésios é mostrar à igreja a importância de representar esse Cristo diante de uma sociedade corrompida e perdida. Como você caminha diante de uma sociedade corrompida? Você que tem o Cristo, que é a maior boa nova do Evangelho. Como você caminha? Você representa Cristo diante de uma sociedade decaída. E essa carta fala sobre essa importância que a igreja tem de representar diante da sociedade a presença de Cristo, ao qual você foi nomeado como um embaixador, para ministrar o quê? Morte? Vida! Ministrar vida!
Por onde você andar, você precisa ministrar vida, bênção, edificar. Porque o fundamento já foi posto. Precisamos edificar com zelo. Como que é o zelo? Não é medo, é zelo. É assim que a gente edifica o que está aqui. E o medo tem que sucumbir. Eu fui livre. Eu não tenho medo. Quando eu tenho, eu sei que a minha porção é o Senhor. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. E eu quero pedir ao Senhor que Ele ilumine o seu entendimento nessa noite. Ele ilumine de tal forma, assim como Paulo orou, para que você traga à tua memória a esperança de que Cristo vive. E que não há situação que Ele não possa transformar. Amém ou não, igreja? Você precisa ministrar vida, levando as boas novas do Evangelho que transformou a sua vida. Agora também tem o seguinte: se o Evangelho entrar, passar por mim e não me transformar, ninguém vai acreditar nas boas novas que eu vou contar. Por isso, igreja do Senhor, vamos buscar o Senhor, no sentido de viver com Ele. Não é somente o quanto eu vou ler, como a gente sempre fala aqui. Temos que ler, temos que orar, mas não é o quanto somente eu leio e oro. É o quanto eu vivo. Eu preciso viver as boas novas que eu li, ao qual eu fui transformado. Amém ou não? Então, igreja, a quem que Ele concedeu esse poder? A quem Ele concedeu esse poder? Esse poder eu quero ler com vocês, Isaías 61, que eu não vou atrasar hoje, em nome de Jesus. Deixa eu só beber um pouquinho d'água. Eu já conheço Isaías 61, eu já sei decor, eu já li tantas vezes. Mas você tomou posse que é um ministério que Ele deixou para você? Para você, igreja. Ontem nós falamos um pouco aqui, um mês de conversão, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Aí eu falei, vamos pensar direito. Nós temos 20 anos dentro da igreja, nós temos 20 anos convertidos em Cristo. Vamos pensar nisso, igreja. Vamos pensar, porque é aí que mora a chave que nós realmente temos vida. E que as pessoas vão olhar e vão falar, ali tem transformação. Às vezes você tem um mês que você se converteu. Vai demorar um pouquinho, as pessoas ainda vão falar. Não sei se você passou por isso, eu passei. Será? Anda com essa Bíblia para baixo e para cima. Que namoro santo o quê? Que é isso, que é aquilo. Mas tem uma hora que o fruto vem. E que as pessoas precisam ver. E esse fruto traz vida para aquilo que você está vivendo. E leva vida para as pessoas realmente falar, realmente. Tem um Cristo que transforma. Tem um Cristo que liberta. Então vamos ler lá. Isaías 61. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre quem? Lê comigo, igreja. O Espírito do Senhor está sobre mim. Coloca aqui para mim. Vamos ler essa versão. Lê e toma posse disso.
Eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos, libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo ao invés de pranto, um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação de Yahvé para manifestação do esplendor da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades assoladas que têm sido destruídas de geração em geração. Estrangeiros estarão aí para apacentar os vossos rebanhos, pessoas que outras nações trabalharão em nossos campos e vinhas. Você é esse povo. Ele te ungiu para. Existe um para de Deus. Talvez você ainda tenha 15 anos, ou você tem 20, ou você tem 30. Eu já vou fazer 50, queria ter 20. Queria ter 20 com aquilo que eu vivo em Deus hoje. Mas não é possível. Mas eu quero viver até que Jesus volte, crendo nisso. Crendo que eu tenho uma missão, crendo que como igreja eu preciso caminhar, crendo que Cristo que habita em mim me habilita, que o Espírito Santo que se move em mim, Ele me dá poder. Poder para quê? Para eu aparecer? Não. Poder para libertar cativos. Poder para dizer que existe uma alegria no meio das cinzas de alguém. Que existe um júbilo, vestes de louvor ao invés de pranto. Ao invés do espírito angustiado. Imagina você ser chamado de carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Que você viva para Ele ser glorificado. Não importa. Talvez você ache que você não sabe tanto, que você está muito distante de ser essa pessoa. Mas eu quero te dizer que é para você. Eu quero te dizer que é para nós. Não importa o quanto você sabe. Importa o quanto aquilo que você sabe você vive. Sabe quando você lê ou você ouve pela primeira vez um versículo e ele te salta os olhos e você pega assim aquilo como uma revelação no teu coração. Parece que eu nunca vi isso aqui na Bíblia. Talvez você nunca viu, você nunca prestou atenção, mas aí você passa a viver aquilo. Você passa a morrer por aquilo. Isso te transforma. E com certeza quando você for falar disso para outra pessoa, vai transformar uma outra pessoa. Porque é uma verdade que te impacta. Uma convicção que você vive. Pode impactar a outros, sim. E precisa acontecer assim. Você crê nisso ou não? Você crê que Ele te ungiu para? Você crê que você pode chegar num lugar onde alguém está chorando desesperadamente, quer tirar a sua vida? E você, que tem o Espírito Santo, que tem a alegria do Espírito, pode orar por aquela pessoa e ela fala: meu Deus, eu não estou mais sentindo isso. Existe um Deus que faz isso, igreja, e nós deixamos Deus ali. Nós recorremos a outras coisas primeiro.
porque estamos estafados, muitas vezes exaustos, cansados. Tenho que falar de novo isso, tenho que corrigir de novo. E aí as partes bíblicas das promessas nós deixamos de viver, nós deixamos de trazer a existência, e só vai existir através de você, através da igreja. Existe uma plenitude para você, e é isso que eu quero te dizer nessa noite. Existe uma plenitude de vida. Não é sobreviver, é viver. Porque Cristo é vida abundante. Não é sobrevivência, é vida abundante. Então, se Cristo está em mim, eu não quero, estou sobrevivendo. Não, hoje eu estou assim, estou morta, estou sobrevivendo, mas amanhã eu vou para os pés do Senhor, porque Ele é a minha porção, e eu quero, Senhor, essa vida abundante, Senhor. É vida abundante. Quando estamos desgastados, assim como Jeremias estava, quando ele estava aflito, quantos homens de Deus, pela Bíblia, andaram aflitos? Não é sobre eu sentir isso, é sobre quando eu sinto isso, o que eu faço, para onde eu vou. Aí demonstra se eu creio ou não, que o meu Redentor vive, que por Ele viver, eu posso crer no meu amanhã. Amém? Igreja do Senhor. Então o Espírito do Senhor está sobre você, porque o Senhor te ungiu. Não é sobre a sua idade, é sobre você tomar posse, porque para a igreja do Senhor, isso daqui é para a igreja. Ele te ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Só vive quem crê. Se eu não creio, se eu não tenho convicção, eu não vou viver. Eu vou falar porque o outro falou. Não é sobre você falar porque o outro está falando. É sobre você falar porque você é testemunha o Deus que você anda. Você testemunha dos pensamentos do Deus que você serve. Você testemunha do dia que Ele te arrebatou, te pegou por dentro, e você sabe exatamente a partir daí qual é a sua identidade. Quem você é depois de Cristo. Quem você é depois de Cristo. Isso muda a nossa vida, muda a nossa história, e assim pode mudar outras histórias e outras vidas. Assim como o apóstolo Paulo, que nós não cansamos de dizer, a convicção daquele homem não o permitia ser morno. Não estamos dentro das igrejas para sermos mornos. A convicção dele levou a perseguir e matar cristão. Mas quando ele foi arrebatado, quando o coração dele foi impactado, tudo mudou. Só que ele ainda, com a convicção, ele nunca iria ser coluna do meio, morno, não. E nós precisamos ser cristãos convictos. Convictos de quem Deus é. Não diminua o seu Deus no tamanho da sua circunstância, do seu problema, da sua situação, do seu medo. Traga à existência o nome que está sobre todo nome. Amém? Se você crê nisso nessa noite, fique de pé. Fique de pé com ousadia de uma igreja habilitada. De uma igreja que foi habilitada pelo poder do Espírito Santo. Para. Pode tocar só um instrumento aqui, não tem problema se não for cantar. Mas vamos nos posicionar, cada um naquilo que o Senhor nos chamou. Porque uma igreja habilitada, ela está pronta para a batalha.
ela está pronta para viver aquilo que Cristo tem colocado no seu coração. Uma igreja que caminha com Cristo, testemunha de quem Ele é, testemunha com a sua vida, testemunha com a sua voz, testemunha com o seu coração, testemunha com os conselhos de Deus. E nessa noite, eu quero orar por você. E eu quero que você ore comigo, que você peça para o Senhor. Assim ali como o apóstolo Paulo, ele orou para iluminar o entendimento, o coração de quem verdadeiramente Deus é. Não é o Deus que eu formatei para me facilitar. Não é o Deus que você ouviu falar, mas é o Deus que você conhece. E é um Deus da Bíblia, sem tirar e nem pôr. E é isso que eu quero orar nessa noite. Pai, no